Olá, irmãos, gostaria de mais uma vez aqui compartilhar um assunto com você. Se encontra em Efésios capítulo 4, eu vou ler o versículo 7, o 11, o 12 e o 13. Também, se você quiser deixar já aí marcado, é Êxodo 28 e também 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 4 em diante, né? É o assunto da diversidade de dons, né? Porque nós temos visto aí algumas divergências no meio do povo a respeito dos dons espirituais, né? E a palavra nos ensina que a um foi dada a palavra da sabedoria, né? A outro foi dada a palavra da ciência. E assim, às vezes acontece de que o que tem a palavra da sabedoria, ele critica o que tem a palavra da ciência, achando, fica aquela, vamos dizer, em vez de ser diversidade, variedade, a gente está entrando pelo lado da adversidade, que seja revés, infelicidade. Então, é bom que nós entendamos pela palavra, porque o nosso roteiro é a palavra, o nosso roteiro é a palavra de Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. É Ele que dá a medida que Ele quer para cada um. Veja o 11. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, Jesus ele deu isso ao povo, à igreja, para aperfeiçoamento do corpo, né? Eu quero que você leia comigo também, para deixar bem frisado aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Está escrito assim: ora, há diversidade, variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, não é porque um tem um dom que ele vai ser parecido com o outro. É variedade de dons. Vamos agora parar aqui no versículo 11 de Efésios 4. Olha só, veja bem, vou fazer aqui para você. Ele mesmo deu uns para apóstolo, olha, apóstolo com a sua mão assim, ó, com a mão esquerda. Apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para doutores. É uma mão, simboliza a mão de Deus na terra, a mão de Deus na igreja. Os 5 ministérios, é a mão de Deus. Veja bem, apóstolo, na nossa liturgia assembleiana, o apóstolo, aqui ó, esse dedo do apóstolo, ele é o único, é o pastor presidente, ele é o único que toca na cabeça de todos os outros dedos. Ó, qual é o dedo que consegue tocar na cabeça dos outros? A não ser o presidente, o pastor presidente, o apóstolo. Este é o apóstolo. O profeta, na sequência vem o profeta, aquele que aponta, aquele que vem com a palavra, né? A palavra de conserto, uma palavra de renovação também, da parte de Deus, ó, aponta. O evangelista é o maior dedo da mão, porque o evangelista ele tem que ir longe, buscar o pecador, pregar a palavra, ir nos confins da terra, pregar a palavra. Evangelista, que leva o evangelho das boas novas. O pastor é este dedo. Por que esse dedo, irmão? Porque esse dedo é o dedo da aliança. A aliança é colocada nesse dedo. A aliança entre Deus e o povo. O pastor tem essa aliança entre Deus e o povo. O dedo menor é o mestre, irmão. Porque é o único dedo que consegue entrar em lugares pequenos, apertados, em texto, em assuntos bíblicos, que os outros não conseguem, o mestre consegue, pelo conhecimento, mestre, o dom.
né? E também ele serve para limpar o ouvido do povo com a palavra, com o ensinamento, tirar a cera do ouvido. Então você entendeu, né? São 5. Veja bem que lá a Bíblia, ela é um livro de códigos, ela se encaixa, né? Você é um tipo de um quebra-cabeça, você tem que procurar Gênesis, Apocalipse, encontrar os assuntos, encaixar os assuntos, e você, pelo Espírito Santo de Deus, você procurando, pesquisando, lendo, se aperfeiçoando, você consegue. Vamos ler Êxodo 28, olha só, eu disse 5, né? Ó, Êxodo 28. Depois tu farás chegar a ti, Deus dizendo a Moisés, teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, ou seja, separado do meio do povo. Não é isso que acontece? Quando um obreiro é separado, separa ele do meio da igreja, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, apóstolo, depois Nadab, o profeta, Abiú, o evangelista, Eleazar, que depois se tornou sacerdote. Olha como a Bíblia ela é bem clara, o dedo da aliança, o sacerdote, e depois Itamar. Ou seja, a Bíblia está de conformidade, ela não se choca. Então, irmãos, você às vezes a pessoa tem um dom da palavra da sabedoria, aí o outro, ele acha que não, ele não está falando coisa certa não, isso aí é herege. Porque, irmão, eu vejo isso, uma pessoa, um homem de Deus, aprofundado na palavra, tem nego que já começa a torcer o bico. Por exemplo, nós tivemos um trabalho na nossa igreja, muito bom, mas teve gente que falou, não, aquilo ali eu não sei. Irmão, a teologia são ramos, você segue num ramo, o outro segue no outro, mas, irmão, as coisas de Deus é um oceano, é muito profundo, ninguém sabe de tudo, ninguém nunca vai saber de tudo aqui na terra. Deus não permite isso para que o homem não fique arrogante, mas ele permite que uns tenham um dom, o outro tenha outro. É variedade, irmão, é diversidade. Veja só, olha só a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dado a palavra da ciência. Então, irmão, nós temos que entender isso. Você viu que eu fiz aqui com a mão? Então, cada um, os dedos da mão são igual? Não, irmão, mesma coisa os dons. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. O que é isso, irmão? Jesus querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou seja, querendo os dons ministeriais para a obra do ministério. Para quê? Para que o ministério, com esses dons, versículo 12 de Efésios, edifique o corpo, a igreja, e também seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina. Então, irmão, entenda, a variedade de ministério, tudo é para o bem da obra, né? Porque o irmão tem o dom da sabedoria, ore por ele, para que Deus dê mais sabedoria, para que eu e você e a igreja sejamos edificados. Se um tem a palavra da ciência, do conhecimento aprofundado, vamos ajudar em oração e agradecer a Deus porque tem esse dom no nosso meio. Não podemos ficar bicudo, porque você não tem o dom da sabedoria, da ciência, você fica bicudo, ele é herege, ele não sabe, ele não, irmão. Isso é para o bem da igreja. Vamos procurar conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem gente que não liga para ler, para o estudo bíblico, para a palavra, e aí quando ele vê alguém que estudou, ele fica bicudo, porque ele sabe muito e não sei o que. Não, irmão, enquanto você está lá na televisão, fazendo sei lá o que, ou outras coisas, o irmão que tem um conhecimento, ele está orando, ele está lendo, ele está buscando conhecimento. Então isso é para o nosso bem. Não se esqueça disso. Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.